Olá, sou Camila Matana, consultora em engenharia ambiental e host do podcast Geração ESG. Hoje estamos aqui com a Conexão CEPIC, diretamente do primeiro Congresso Paulista de Iluminação Pública. É um prazer imenso estar aqui com grandes vozes e o objetivo deste episódio é novamente dar vazão e vozes para quem já esteve no palco do CEPIC. Agora eu quero falar muito com a pessoa que entende muito e que está presente ativamente em grandes pautas como essas que a gente vem debatendo. Rosito, bem-vindo aqui a esse episódio. Obrigado. E eu gostaria que falasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho da sua atuação e quem é o professor. Bom, eu sou o Luciano Rosito, eu trabalho com iluminação há mais de 31 anos. Eu comecei no Poder Público como estagiário na Prefeitura de Porto Alegre, fazendo projetos de iluminação. Olha só. E eu vivi a fase pré-LED, eu vivi a fase onde ainda não tinha descoberto o LED de luz branca, e a gente tinha tecnologias naquela época. Eu vivi a época também que a gente teve toda a dificuldade lá com o apagão, e discutia muito formas de economizar energia para as prefeituras, evitar o que aconteceu em São Paulo, de desligar a iluminação pública, um poste sim, um poste não, e trazer medidas de eficiência energética nessa época de restrição, numa época que as prefeituras não tinham COSIP, que os prédios também tinham dificuldade de fazer o gerenciamento, tinha muita lâmpada fluorescente tubular de 40 watts, aquelas lâmpadas de 1,10 m HO de mais de 100 watts por lâmpada, e como fazer eficiência naquela época, ali no início dos anos 2000. Então eu vivi essa época e vivi também a transição dessa tecnologia que a gente considera hoje antiga, obsoleta, para o LED, para a evolução do LED, essa revolução que a gente é privilegiado de viver hoje, de ver em curto espaço de tempo a tecnologia evoluir tão rápido. Eu acho que somos a geração que vamos ver de tudo, né? Porque eu falava, que eu nasci na região da Itaipu, então nós tivemos uma parte da nossa terra desapropriada para passar as torres de transmissão, então foi muito feliz, porque a gente recebeu aquela água quente do chuveiro que a gente não tinha, mas também um pouco triste porque gerou impacto. E aí, inclusive, que nasceu a minha vontade de estudar a engenharia ambiental, que eu queria saber como que a gente podia fazer o bem para o homem sem degradar a natureza como eu via daquela forma, né? Sim. E aí, quando a gente fala de... E eu também agora tenho já cheguei na década, porque em 2027 a gente vai poder escolher de quem a gente quer comprar a nossa energia. E eu posso gerar, porque na minha casa eu também, orgulhosamente, consegui colocar painel solar. Praticamente não consigo zerar ainda, mas consigo ter as minhas necessidades atendidas e uma geração aí de baixo carbono, posso assim falar, mesmo meus colegas discutindo infinitamente comigo, o que é bom também. Mas queria que você contasse hoje onde que você está atuando, quais os projetos que você assume, as frentes que você lidera, um pouquinho para a gente também falar um pouquinho. Então, dentro dessa sequência, depois do Poder Público, eu fui coordenar os laboratórios do Labelo, de ensaios, e a gente criou um Centro de Excelência em Iluminação Pública. Estou falando de 2006. Então, 18 anos atrás, a gente já tinha um Centro de Excelência em Iluminação Pública no Rio Grande do Sul para capacitar os municípios para sair da tecnologia antiga, então a tecnologia disponível, sódio. Eu passei quase 5 anos coordenando esse centro lá em Porto Alegre, e eu fui para a iniciativa privada, trabalhei em 3 empresas multinacionais do segmento de produção de iluminação e luminárias. Atualmente sou diretor da BEG, uma multinacional alemã que trabalha com controles de iluminação, prédios inteligentes, toda a parte do conforto e da sustentabilidade do prédio também e da economia de energia. Assim como o Alexandre do Procel fala, no lema na empresa é essa: não tem energia mais barata que aquela que a gente consegue economizar. É aquela que não traz benefício e que a gente consegue economizar. É claro que a gente não abre mão do conforto, das normas, mas a gente consegue, com um sistema de controle de iluminação, otimizar todo o uso da luz, captar a luz natural, dimerizar, regular o nível de iluminação e, com isso, tornar o prédio inteligente. E desde essa época que eu tinha comentado da PUC do Rio Grande do Sul, do Labelo, eu comecei a coordenar grupos de criação e revisão de normas da ABNT.
Que legal. Então, e aí a gente começou esse trabalho, levou muitas reuniões para Porto Alegre, para outros estados também, e depois, por outros motivos, eu mudei para São Paulo e continuei com esse trabalho também, junto com a BNT, com o COBEI e com as associações. Hoje, além do grupo da comissão CE 034, 03, Luminárias e Acessórios, eu coordeno o Comitê de Telegestão da ABCIP e coordeno a setorial de Sistemas de Iluminação e Interfaces de Controle da Abilux, que trata justamente da automação da iluminação dos prédios. Nossa, olha quanta coisa você falou, né? Quanta coisa que acontece no Brasil e que muitas vezes a gente não sabe, posso assim falar, tanto como consumidor final ou como interessada no assunto, Sim. A gente desconhece. Então, né, um dos objetivos do podcast é justamente isso, dar vazão, levar e conectar as partes interessadas, né? E eu queria que você falasse você já tem alguns cases no Brasil já, Sim. né, que deu certo. Sim. Então, pode falar de alguns deles aí que a gente quer divulgar e quer não só buscar cases lá fora, né? Porque nós somos cheios de ir lá, vamos lá ver o que estão fazendo de melhor. Mas no Brasil Sim. já tem muita coisa acontecendo. Tem iniciativas. Hoje o Brasil é um dos principais países que está trabalhando como exemplo, a certificação LEED, né? Uhum. Então, uma parte dos projetos, tanto de prédios corporativos como indústrias, já estão buscando a certificação LEED. E o LEED nada mais é do que um guia do que a gente já deveria estar fazendo sem o LEED. O óbvio, né? O óbvio, é o óbvio. Só que às vezes a gente tem que convencer, falar o óbvio para que as pessoas entendam. É a questão da cultura, do planejamento, de curto, médio e longo prazo, e saber que o 15% de um custo de uma edificação é o investimento inicial. Os 8,85% são manutenções e custo de energia. Então, se a gente não planejar agora bem, a gente vai pagar esse preço por 5, 10, 15, 20 anos. Então, nesse sentido, a gente busca boas práticas da Europa. Durante o painel que eu participei, eu citei as EPBDs, as diretivas de desempenho de prédios, que eu acho que a gente podia inspirar e acelerar a questão da certificação de prédios e, quem sabe, o Procel, o Ministério das Minas e Energia, adotar as boas práticas das EPBDs adaptadas à realidade do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente convence nos projetos da BEG que a gente já implantou no Brasil, muitos foram com certificação LEED, que aí era necessário para pontuar, para aumentar a pontuação. Então, desde um prédio de um banco, um prédio corporativo de 5 andares, onde colocaram sensores para detectar ausência e não permanecer o ambiente ligado, se alguém sai e esquece de desligar o interruptor, até dimerização com compatibilização de luz natural. E um outro grande case que a gente tem é uma grande indústria alemã, também, que implantou num CD super tecnológico, Indústria 4.0, implantou o sistema de automação com o protocolo DALI, onde captou dos sensores da BEG todas as informações e direcionou para o sistema próprio que eles desenvolveram aberto. Então, usaram uma parte da nossa solução, mas conseguiram também buscar informações dentro dos sistemas de controle que a gente fornece para alimentar o sistema dele e ser controlado de qualquer parte do mundo. Olha só, que legal. Isso é realidade. A gente foi visitar a indústria 4.0, robôs na indústria, gêmeos digitais, inteligência artificial. Então, isso deveria já estar mais avançado no mercado de iluminação, a gente discutindo tudo isso. Então, eu brinco que até na minha trajetória profissional, eu procuro sempre tentar pensar um passo antes, e é mais difícil trabalhar num segmento que não está maduro, mas que não virou commodity e que a gente tem que convencer o cliente do benefício a ser utilizado. Hoje, ninguém mais duvida da tecnologia LED. Eu comecei a trabalhar com LED em 2008, 2009, 2010, onde o pessoal olhava o LED, mas é isso? Será que eu quero isso mesmo? O LED era muito mais caro, a eficiência era menor, mas a gente sabia que a tecnologia ia evoluir. Hoje, na tecnologia de automação de iluminação, de dimerização, de controle, aproveitamento de luz natural, isso já está muito melhor resolvido do que há 10 anos atrás. Na Europa, as empresas faturam milhares de euros, isso é obrigação. É obrigação. E hoje, eu acho que por ter um outro tipo de matriz energética, não sofrer tantos problemas que a Europa tem sofrido, em função de guerra, de falta de energia, de outros fatores, escassez de produto, entre outros problemas, a gente está um passo atrás e já poderia estar utilizando isso e tendo benefícios que a gente não tem hoje aqui. Então, onde
né, na sua visão como especialista, onde estaria o problema de não termos essa vazão? Eu acho que a primeira questão é conhecimento, é capacitação, é treinamento, as pessoas entenderem nivelamento de saber que essa tecnologia está disponível, que isso é possível aplicar em qualquer projeto hoje no Brasil. É por isso que a gente quer contribuir, né? Eu falo assim, Juliana, a gente não precisava estar aqui com esse podcast. Você sabe que a gente tem empresas para gerir, mas é propósito também. Sim. Fazer com que os pontos se conectem, porque a gente conhece o potencial de cada um desses expositores que estão aqui hoje. E falar de iluminação pública é falar assim de vários problemas que a gente pode resolver com um ponto central, né? Então, é muito importante essa sua fala, porque nós temos a solução, nós temos o problema, e eu falo que desde a hora que a gente nasce para resolver problemas, só muda, e a gente não pode nem reclamar, porque é para isso que eu falo que a gente está aqui, para evoluir, para melhorar, para acertar. Só que como pioneiro, muitas vezes, a gente sofre, né? Porque, não deu certo. Então, a gente já discutiu aqui hoje até, né, como que pode um eletroeletrônico nascer já com um design se pensando no descarte. Exato. E é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar de economia circular na iluminação. Exatamente. E na iluminação pública. A gente precisa falar de pegada de carbono, de PEP. Isso. Adotar as boas práticas. Por que a gente não tem um equivalente ao PEP no Brasil? Exatamente. Olha, alguém que fale aqui a minha língua, porque parece óbvio, né? Mas não é. A gente está falando de transição energética por causa das mudanças climáticas, mas não se cobra num PPP diretrizes mínimas, por exemplo, com resultados dentro dos pilares básicos como o ambiental. E quando a gente... Agora, na tua fala, eu estava pensando o seguinte, às vezes a gente resolve um problema e cria 3. Pode ser também. Porque quando a gente consegue eficiência energética, exatamente, lumen por watt nas luminárias reduz o consumo de energia. Tá. Mas a gente, às vezes, uma luminária mal projetada, ela gera ofuscamento inabilitador. Nossa. O que significa isso? Ela está gerando mais iluminação, mas ela está tirando nossa capacidade de enxergar. Ela está gerando poluição luminosa. Isso Sim. é extremamente danoso para a saúde, para o meio ambiente. Ela pode estar com uma temperatura de cor, a luz branca, ela tem temperaturas de cor, aparências de 1.800 a 6.500 Kelvin, são as mais comuns. E hoje a gente sabe dos danos que existem da luz azul. Então, se a gente está usando uma PPP com uma temperatura de cor alta, com muito espectro de azul, a gente está interferindo no meio ambiente, a gente está interferindo na saúde das pessoas, a gente está interferindo na fauna e na flora. Então, a gente está criando outros problemas, efeitos colaterais, que a gente já deveria estar pensando nisso. E se a gente tem contratos de 13 até 25 anos de PPP hoje, se a gente não tiver comandos e mecanismos dentro da PPP ou reequilíbrios de contrato, que à medida que a gente vai aumentando, ampliando o conhecimento e a tecnologia ficando disponível, a gente não pode gerir uma PPP que foi uma das primeiras, no Brasil foi em 2014, São João de Meriti, Caraguatatuba e outras, elas deveriam ter mecanismos de atualização tecnológica. Exatamente. É sobre isso que a gente está extremamente preocupado em não avançar. Então, e se a gente pensasse, por exemplo, em novos processos de PPP, onde a gente utilizasse inteligência artificial para projetar e saber, fazer um planejamento para os próximos 25 anos e prever, ter gatilhos financeiros, contratuais que conseguissem equilibrar e dar para o município mecanismos de gestão. Eu acho que quando estava falando também dos problemas, eu estava pensando que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é falta de capacitação em gestão. Sim, principalmente da gestão pública. Principalmente, mas também, muitas vezes, de uma visão da iniciativa privada imediatista. Pode ser. Que tem que pagar as contas, que tem que fazer girar. E o resultado, a curto prazo atende o que a gente entende hoje como eficiente, mas está gerando um problema de médio e longo prazo. É isso. Eu acho que o Brasil não tem... Eu não consigo hoje traduzir, quando vou em eventos internacionais, qual é a perspectiva nossa de crescimento e avanço. A médio e a longo prazo. Não consigo. Como eles conseguem, a gente não consegue. E às vezes eu fico pensando assim, a gente tem capacidade de resolver problema muito maior que outros países da Europa. A gente tem excelentes profissionais. A gente tem capacidade, resiliência, às vezes, muito maior. Por que a gente não está fazendo diferente? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria tanto de chegar nessa resposta.
assim, nem é de quem é o problema, é onde está o problema, porque eu não consigo ainda enxergá-lo de uma forma... Por exemplo, num contrato de uma PPP, se tivesse um bônus por inovação e por eficiência energética por novas tecnologias. Exatamente. Por que isso não faz parte do contrato? Por que não faz parte do contrato seguir os preceitos que a Silvia falou tanto da Dark Sky Association, que eu sou também membro da Dark Sky no Brasil. Que legal. E faço palestras lá na Dark Sky. Eu sou apaixonado pelo movimento, gente. Então, e outros movimentos que estão aí também, que talvez não estão tão relacionados, mas que a gente tem informação e tem capacidade de absorver nos contratos. Então, eu vejo um primeiro passo aí da gente transformar as PPPs de iluminação em cidades inteligentes. Sim. Mas o conceito de cidades inteligentes, eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Precisa. Inclusive, nivelar o que é cidade inteligente. Por quê? Quando a gente fala das cidades litorâneas que têm as suas particularidades, que são totalmente diferentes das cidades mais periféricas, que têm outros problemas, por exemplo, a gente precisa alinhar o que é cidade inteligente para todo mundo. Nós não temos uma cobertura ainda digna, né, de nem 50% em todos os municípios de iluminação pública. Sim. E aí, quando a gente for pedir para esse município qual é a prioridade, qual é a interpretação dele de cidade inteligente, ele vai querer o básico. E, como o Alexandre falou, nós também temos a capacidade de trabalhar com dois vieses. Um é olhando para o que já existe e outro que é olhando para o que se pode ser construído da forma já mais avançada, né? Então, essas discussões, eu acho que elas têm esse objetivo. Eu falava, quem entende de iluminação pública são vocês. Eu, como especialista da área de sustentabilidade, preciso fazer com que vocês enxerguem isso. A eficiência através dos olhos de vocês. Não adianta, em qualquer processo, pare e analise. Você contrata um consultor. A efetividade do projeto só se obtém quando começa na base e todo mundo está engajado. Eu trabalho com engajamento de stakeholders. E é assim, ou todo mundo fala a mesma língua, ou vem lá de cima, de baixo para cima ou de cima para baixo, independente do movimento. Os dois são importantes, né? Cada um aí na sua particularidade. Mas se não houver, gente, de nada adianta contratar, falar diretrizes, digitar termos de referência, se não houver aí a união, a fiscalização e principalmente, né, durante o processo. Como que eu vou medir esse resultado? Como que eu vou saber se eu estou atingindo, se eu estou fazendo a diferença, inclusive do que não está proposto diretamente nesses PPPs, que é uma introdução aí a uma justiça climática mais justa, né, mais acessível. E aí eu posso falar de tantos outros assuntos, como levar, por exemplo, a educação ambiental para as escolas, já, né, indo um pouquinho mais além, porque hoje é incrível você ver essa geração que está vindo agora, como eles são já minimamente mais conscientes. Eles já procuram o lixo, já não acha aquilo um absurdo ter lixo no chão. Então, olha só que legal, mas isso é uma consequência do quê, né? Talvez da realidade em que ele nasce, que não é igual para todas, mas talvez essa consciência que a gente tanto vem falando, a gente vai conseguir colher. Mas quando a gente fala de negócio, aonde o Brasil está e aonde que ele quer chegar daqui 10 anos, o que você responderia, por exemplo, se eu te perguntasse aonde a gente vai estar daqui 10 anos? Quando eu dou aulas, eu pergunto qual é o futuro da iluminação. Legal. E deixo os alunos responderem, pensarem. E aí? Há uns anos atrás falavam que era o LED, hoje já sabem que é tecnologia, sistema de controle, inteligência artificial. Então, mas gera uma boa discussão. E aí eu pergunto também qual é o futuro da luz. O que vocês imaginam? E aí eu dou um tempo, o pessoal refletir sobre isso, porque não é para ter uma resposta, mas é para provocar essa discussão. E eu faço sempre uma retrospectiva dos últimos 10, 15, 20 anos, né? Onde é que a gente vai chegar em termos de tecnologia? Como eu falei no meu painel, a questão do lumen por watt não significa muita coisa, mas é um parâmetro para a gente saber onde é que a tecnologia está evoluindo. Será que a gente vai ter alguma tecnologia mais avançada que o LED? Então, o Alexandre estava falando agora há pouco sobre luminárias com 180 lumens por watt. Existe um limite físico conhecido hoje, em torno de 630 lumens por watt, 636 lumens por watt, como sendo o máximo
em condições ideais. Claro que isso vai baixar, mas a gente tem um caminho ainda de evolução de tecnologia. Mas mais do que isso, o que eu vejo é que às vezes a gente pode, de certa forma, não abrir mão, mas não privilegiar tanto a eficácia do produto e ter uma melhor reprodução de cores, uma melhor visibilidade, um melhor projeto de iluminação, talvez com não uma economia de 60%, 70%, 80%, mas num nível e no que a gente chama de iluminação. Eu dei a sigla de ACD. A de adaptativa, C de controlável e D de dinâmica. Adaptativa porque adapta os níveis de iluminação. Isso vale para um prédio também, não só para a iluminação pública. Essencial. Adaptativa porque adapta os níveis de iluminação. Controlável porque ela é controlada através de um sistema eletrônico de telegestão, de BMS de um prédio. E dinâmica, por quê? Porque determinado horário do dia, a gente pode tentar simular o efeito da luz do sol e, durante a noite, baixar a temperatura de cor até mais do que a norma prescreve, que são 2.200 Kelvin nas vias locais. Pois é. Então, poderia baixar até para 1.800 num parque, porque naquele horário pode diminuir o nível, não vai ter ocupação. Se passar alguma pessoa, tem um sensor que vai controlar. Então, assim, eu estou tentando criar nas associações um manifesto iluminação ACD. Adaptativa, controlável e dinâmica. Não, vamos juntos já. Já temos um trabalho, futuro, com certeza. E podemos divulgar esse manifesto da iluminação ACD. Então, legal. E claro que aí a gente tem o uso da tecnologia e também variações disso, que a gente pode escrever um livro sobre como aplicar a iluminação adaptativa, que está na NBR 5101, que está nas diretivas europeias de controle de iluminação de prédios, e também mudar a temperatura de cor. A gente chama de iluminação HCL, Human Centric Lighting. Quando aqui, por exemplo, numa sala, a gente poderia mudar a temperatura de cor, ter uma temperatura de cor mais alta durante o dia para simular o que está acontecendo com a luz do sol e depois, no final da tarde, baixar o nível de iluminação para as pessoas se sentirem melhor. É mais ou menos o que a nossa tela do celular faz depois das 22 horas. Só que a gente vai controlando e programando essa luminária que já tem LEDs com diferentes temperaturas de cor para atender essa necessidade do ciclo circadiano do ser humano. É isso. Então, e com isso a gente atenderia às soluções baseadas na natureza. Exato. Que hoje a gente tem muito olhado para esses modelos porque eles dão certo. A natureza já tem os seus ciclos que dá certo. Sim. A gente só precisava fazer esses ajustes. E como tu falaste, assim, eu participo de trabalhos voluntários, inclusive. Eu acho que uma coisa que falta é a gente se colocar na pele do outro e sair a campo e fazer algumas atividades. Como quem trabalha com iluminação, é essencial ir à noite visualizar a iluminação. É ver, é sentir, caminhar numa calçada, passar numa faixa de pedestre, porque a gente vê muita oportunidade. As novas gerações, eu vejo, felizmente, eu participo de ações, até em Campinas, de coleta de lixo, ações da Sea Shepherd de coleta de lixo. Era para ser em praias, eles fazem em praias, e a gente faz em rios de Campinas. E isso muda. Depois de fazer essa ação, eu estava caminhando na rua e eu comecei a juntar lixo da rua também. Então, a gente tem que viver o que a gente está falando. É isso mesmo. Senão vira discurso vazio. Dicotomia. E não tem como a gente cuidar daquilo que a gente não conhece. Mas às vezes parece um caminho assim mais doloroso, né? Eu falo que parece que a gente precisa passar pelo problema para dar valor para a solução, né? Mas é basicamente isso. Então, a gente espera que o Brasil não se corrompa e entre num colapso aí por uma briga de recursos naturais, como a gente tem visto guerras acontecendo. Sim. Basicamente por isso, mas aproveitar o que a gente tem de bom, de melhor com essas soluções, dando vazão para bons projetos. Eu acredito que a gente vai dar certo. A gente já está dando certo, mas a gente precisava acelerar isso um pouquinho mais. Exato, né? A gente já evoluiu muito. E essa é a discussão, né? Como acelerar os resultados. Bom, Luciano, agradeço a sua presença aqui, mais uma vez, enfatizo que a sua colaboração é muito bem-vinda, é muito bem posicionada para que a gente dê ainda mais vozes a bons projetos, a boas atuações, e que você é uma referência também. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade, espero ter trazido novos elementos para a discussão, quem quiser me contatar em redes sociais também. E eu vou deixar na descrição do episódio também os seus canais aí. Ótimo. E o site para que as pessoas também tenham acesso aí ao que você vem fazendo. Tá bom? Ótimo, muito obrigado. Obrigada.